Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo, para mais um estudo da palavra de Yahweh. E nós hoje, irmãos, nós vamos falar exatamente do nome real e verdadeiro e do nome falso, que a humanidade foi enganada até 2012 mais ou menos. De 2012 para cá, Yahweh tem revelado o seu nome e também o nome de seu filho para os seus eleitos. Os eleitos de Yahweh, especialmente a cevada, porque a cevada é que vai entender isso de pronto e não vai ter dificuldade de entender e nem de abraçar toda a estrutura profética que está envolvida com os nomes sagrados. E depois, no final, na última colheita, que é a colheita do trigo, o trigo também entenderá. Agora, nesse momento, tem algumas pessoas, alguns Yaldim, que já confessam o nome do pai Yal e o nome do filho Yalcha, porém não entendem a estrutura completa que envolve arrebatamento, que envolve livramento. Tem alguns irmãos Yaldim que já invocam o nome Yal e Yalcha, mas que ainda não tem a revelação da estrutura que está envolvida nessas duas qualidades de semente, nessas duas qualidades de planta, cevada e trigo. Na realidade, são três colheitas. Linho, o linho representa Yalcha. O homem vestido de linho é Yalcha. A cevada representa a noiva que irá casar com Yalcha no Chamaim, no céu, no santuário celestial. E o trigo é o último a ser colhido. E ele é colhido nas nuvens do céu. O arrebatamento dele é nas nuvens do céu. É aqui, no nosso mundo, nas nuvens desse céu que a gente vive agora. Então, o trigo vai ser arrebatado só nessa estrutura. A cevada, ela é arrebatada para o casamento com Yalcha. E essa estrutura, quem é trigo, só vai entender no arrebatamento. Ou melhor, quando acontecer o arrebatamento da noiva, a cevada, então o trigo, ele vai entender. As duas testemunhas, elas vão vir e vão falar para os que ficaram, dizendo para eles, olha, os que foram arrebatados agora foram aqueles que invocaram o nome de Yal e Yalcha e acreditaram no arrebatamento. Porque tem agora nessa estrutura, isso as duas testemunhas vão falar para os que vão ficar. Depois do arrebatamento, a cevada vai ser arrebatada, o trigo vai ficar. E o trigo, já tem alguns trigos que conhecem já o nome Yal e Yalcha, mas que não entendem, não aceita o arrebatamento como a cevada prega, como a cevada ensina. Por que eles não aceitam? Porque a eles não está dado a conhecer essa estrutura agora do arrebatamento. Portanto, dentro dessa estrutura do arrebatamento, irmãos, nós temos que entender a luta que existe entre o bem e o mal. Nós temos que entender a estrutura do nome sagrado, ou dos nomes sagrados do Pai, o nome do Pai e o nome do Filho. Nós precisamos entender. E tem já alguns Yaldins que já entendem o que faz, o que diz respeito ao arrebatamento, que aceitam o arrebatamento. E outros Yaldins não. Tem grupos aí de pessoas que invocam o nome do Pai e o nome do Filho, porém que não aceitam o arrebatamento como a cevada aceita. E desses grupos, irmãos, que invocam o nome do Pai e do Filho, são aqueles que vão ficar para o arrebatamento, são aqueles que estão procurando refúgio, estão procurando se proteger com a estrutura terrena. Estão partindo para dentro dos matos, preparando horta, preparando tudo dentro dos matos. Esses Yaldins que estão dentro dessa estrutura, eles vão passar pela tribulação. Eles vão estar dentro da tribulação.
Porque eles não acreditam que o arrebatamento é para tirar daqui da terra e casar com Yahshua lá no céu. Entendeu? No Chamaim. E deixa eu fazer aqui uma comparação. O arrebatamento é mais ou menos isso. Vamos dizer aqui, ó. Aqui a caneta representa o trigo. Aqui representa a cevada. Porque no campo vai estar sempre 3 sementes. E ao quando fala que no campo estarão 2 sementes, essas 2 sementes que vai estar no campo, essas 2 sementes é dele. É o trigo e a cevada. E ao não conta com o joio. Porque o joio não é dele. Entendeu? Então aqui eu não vou botar aqui. Eu podia até botar alguma coisa aqui representando o joio. Vou botar aqui esse cartão aqui representando o joio. Tá vendo, irmãos? Ó, cevada, trigo e joio. A cevada vai ser tirada, vai ser arrebatada. Ela não mais vai ficar na terra. Na tribulação, só vai ter o trigo e o joio. Na tribulação só vai ter esses 2 aí. Por que Yahshua fala 2 estarão no campo? Porque Yahshua não conta com isso aqui não. Isso aqui não é dele, isso é joio. O joio não pertence a Yahshua. Por isso ele não conta com ele. Ele só conta com aquilo que é dele. Porque estarão 2 no campo. Um será levado e o outro será tomado. Porque um representa a cevada, que acredita no arrebatamento como ele é, e o outro será deixado. Vocês compreenderam? Eu que desenhei aqui, eu desenhei como é que vai ser as coisas. Então, irmãos, nós precisamos entender toda essa estrutura. Um será levado e o outro deixado. Quem que vai ser levado? Cevada. Quem vai ser deixado? Trigo. O trigo vai prender aonde? Na tribulação. Debaixo de pancada, irmão. Debaixo de perseguição. Debaixo de perseguição. Terríveis perseguição. Grandes perseguições. O trigo, ele vai passar por isso. Por essa perseguição. E muitos deles vão morrer. Principalmente aqueles que estiverem fora do alcance. Fora da onde Al preparou o lugar para guardar a igreja dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse lugar é o Brasil, irmãos. O Brasil vai ser o lugar onde Al vai guardar a sua igreja. O sistema, ele vai ter acesso, o diabo ele vai com ira para cima da cevada, querer pegar o filho varão, querer pegar a cevada. A cevada vai ser arrebatada, ele não vai ter como pegar a cevada. Então ele vai voltar para o restante da descendência. Ele vai voltar para cima do trigo e vai com ira para cima do trigo. Então nós precisamos conhecer a estrutura. Yahshua versus Jesus. Yahshua versus Jesus. E nós temos que aprender, dentro dessa estrutura, quem é quem. A origem do nome que está sendo invocado agora e a origem do nome que deveria ser invocado para todo sempre. Mas que houve uma pausa na invocação desse nome. E essa pausa, irmãos, a fiel testemunha Antipa, o que quer dizer Antipa? Aquele que é contra o sistema. Eles mataram Antipa porque Antipa não aceitou o Jesus que é apresentado para nós hoje, irmãos. Que a gente conhece. Por que a perseguição parou? Por que, irmão, que a perseguição parou? Porque Roma colocou o abominável da desolação para as pessoas adorarem. Roma colocou o abominável da desolação para as pessoas adorarem. Roma papal com Roma imperial. Vamos dar uma olhada na Bíblia em Daniel 8. Daniel 8. Vamos botar 13. Espera aí, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se dá para acompanhar do 11. E se engrandeceu até encontrar o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Yahshua. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Quem tirou o sacrifício contínuo? Não, irmão, peraí, não. Vamos pegar aqui do 10 para você saber quem foi que se engrandeceu.
Vamos pegar aqui. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando ele na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E um deles saiu, um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Quem foi que cresceu para o sul, para o oriente e para a terra formosa? A terra formosa é Yal-Shalaim, irmãos, conhecida hoje como Jerusalém. Quem foi que se engrandeceu? O Império Romano, irmãos. O Império Romano, ele se engrandeceu para essas bandas. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Como que ele fez isso? Matando os crentes nas arenas. César Nero matou muito crente nas arenas, dando para os leões comer, para os tigres, para as bestas feras. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Ah, irmão, deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu pegar essa versão aqui e colocar na linguagem de hoje, para vocês entenderem melhor. Na linguagem de hoje. Aqui. Na linguagem de hoje. E chegou até desafiar o comandante desse exército. O comandante é Yaush. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante. E deixou o seu templo todo estragado. Está vendo? O seu templo, preste atenção nessa palavra. Deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez prosperou. Então vocês puderem entender aí, e a Bíblia não estava para vocês, irmãos. Deixa eu voltar aqui para botar a Bíblia para vocês. Porque eu li sem a Bíblia para vocês. Agora a Bíblia está aí. Vamos voltar lá no verso 9. Vamos voltar no verso 9. Ó. Nós aqui, irmãos, nesse texto, nesse capítulo de Daniel, está falando de 4 impérios. E o império que a gente quer falar agora é a ponta pequena, que representa, ela não veio aqui, não trouxeram ela como sendo o Império Romano literalmente, mas a gente sabe que a ponta pequena é o Império Romano. Vamos ler, vamos ler. Nós estamos já no fim dos tempos, né, irmão? A gente tem que ler o império que está agora. O império já passado só serve para didática, para poder trazer a nós a confirmação da palavra como ela é firme. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando o seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado. Em lugar dele nasceram 4 chifres compridos que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Preste atenção, irmãos. Esses quatro chifres são os 4 generais de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, surgiu esses 4 generais. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno. Olha só, de um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendeu para o sul, para o leste e para a terra prometida. A terra prometida é onde? É Yal-Shalaim, conhecida como Jerusalém hoje. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu. Chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Que são as estrelas. Jogou na terra alguma delas e as pisou. O que ele fez? Jogou na terra alguma dessas estrelas e pisou. Quem foram essas estrelas? Foram os mártires que foram mortos nas arenas. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os seus sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou seu templo todo estragado. Em vez do santuário, em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Irmãos, nós lemos aí que a ponta pequena, representada pelo Império Romano, junto agora com a Igreja Católica,
o Império Romano, junto com a Igreja Católica, eles estabeleceram o sacrifício nojento. Eles tiraram o sacrifício diário e estabeleceram o sacrifício nojento. E dentro desse sacrifício nojento, irmãos, está uma estrutura que nós devemos observar. O que é, ou quem é esse sacrifício nojento? E nós temos que dar atenção no que Yahshua fala em Mateus 24. Mateus 24, 15. Olha o que diz Mateus 24, 15. Presta atenção, irmãos. Eu estou na Bíblia na linguagem de hoje, nós vamos ler nela, mas depois a gente vai ler em outra linguagem também, se essa linguagem, na linguagem de hoje, não ficar tão claro como é nas outras. Mateus 24, Paulo, não é Mateus 9, 1, não. É Mateus 20, é Matitial, não é nem Mateus, é Matitial. Matitial 24. (24:15). Matitial. Nós não acabamos de ler lá agora. E Yahshua continuou: vocês verão no lugar santo, o lugar sagrado, no lugar separado, o lugar sagrado. Vocês verão no lugar sagrado o grande terror de que falou o profeta Daniel. Aqui está Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Vou agora para essa linguagem aqui, que vai clarear, acho que clareia melhor. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui é Daniel, mas a gente sabe que é Daniel, não é Daniel. El está envolvido com tudo que é pagão. Do que falou o profeta Daniel, está no lugar sagrado, quem lê, entenda. O que a gente tem que ler e entender, irmãos? Dessa abominação que Yahshua está falando aqui, que Daniel profetizou a respeito dela. Que essa abominação, ela estaria no lugar do sacrifício diário. Ele tiraria o sacrifício diário e colocaria outro sacrifício no lugar. E o que a gente precisa entender dessa abominação? Qual é o fato que a gente precisa entender dessa desolação, dessa abominação do que falou o profeta Daniel? Aonde é que está a abominação? O que é a abominação? Nós precisamos, irmãos, entender toda essa estrutura. Eu já vou chegar nessa condição da gente entender, mas antes eu quero ler as escrituras com vocês, para que vocês possam ter a noção da origem da nossa salvação, de onde vem a nossa salvação. Qual é o idioma da nossa salvação? Nós vamos abrir aqui agora a Bíblia em Iohana, que é conhecido também como João. Nós vamos abrir no livro de Iohana, capítulo 4, versículo 22, que diz para nós o seguinte, ó: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Copiou? Da onde é que vem a salvação? Do judeu. Então, se a salvação vem do judeu, ou vem dos Ialdim, porque ali deveria estar o nome Ialdim. Ialdim, o que é Ialdim? Povo de Ial. Então, considerando, vamos dizer, o povo judeu, que língua fala o povo judeu? Que língua fala o povo de Israel? Que deveria ser pronunciado como Israel. Que língua fala o povo judeu? Hebraico. Então nós temos que conhecer, meus irmãos, a estrutura deste nome. Nós temos que conhecer a estrutura desse nome. Essa que é a realidade dos fatos. Ou você conhece a estrutura do nome e sabe a origem da sua salvação para que você não corra risco, ou você fica na mão do sistema e corre o risco que tem que correr. Corre o risco que tem que correr. Porque, irmão, se a salvação vem do judeu, nós temos que, no mínimo, analisar o idioma que o judeu fala.
Qual é o idioma que o judeu fala? Hebraico. Mesmo o hebraico moderno, que está cheio de sinais maçoréticos, mesmo o hebraico moderno, que está cheio de sinal maçorético, não tem como fugir de Ial no meio do povo judeu, no meio do povo de Israel. Porque quando eles estão em perigo lá, é por Ial que eles gritam. Eles não chamam nem Hashem, porque Hashem é um título. Eles chamam por Ial. Ial, socorre Ial. Quando escapa um míssil, né, que é a bateria de míssil, não consegue abater 100% dos mísseis. Um ou outro escapa. Então eles gritam por Ial. Então dentro da estrutura de Israel, o idioma que os israelitas falam é o hebraico. Então qual é a estrutura do nome que nós temos que buscar para entendermos e assim escaparmos da ira futura que Ial vai trazer sobre esse mundo e assim também voltar, ou melhor, conhecer a verdadeira adoração, conhecer a verdadeira pessoa que merece e tem que ser adorada pelos seus filhos. Vamos lá, irmãos, vamos fazer agora aqui, eu vou aqui abrir o Google Tradutor com vocês. Abrir aqui o Google Tradutor. Vocês observam. Deixa eu colocar aqui, apagar. Olha aqui, irmãos. No latim, Iesus é Jesus no português. Tá vendo? Iesus no latim, observa aqui que está no latim. É Jesus no português. Português aqui do Brasil. Agora vamos fazer aquela leitura, entender o que precisa ser entendido do nome do abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel, que nós lemos lá em Mateus 24:15. Preste atenção aqui, irmãos. Aqui, ó, tá Jesus. Eu vou fazer aqui uma subtrair algumas letras e vocês vão olhar o que vai aparecer aqui no lugar de Jesus. Preste atenção. Esse quem? Esse Jesus. Não é isso? É o que estava lá, era esse. Esse quem? Esse porco. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Esse porco. A palavra sus, do latim para o português, o significado dela é porco. E é isso que nós temos que entender. Quem lê, entenda, que fala Daniel 24:15, é isso aí. É entender a estrutura. É entender a estrutura do porco. Em Daniel a gente viu que ele ia tirar o sacrifício diário, ele tirou o sacrifício diário. Quem era o sacrifício diário? Ialxa. Ialxa era o sacrifício diário. E isso aqui no hebraico, chá, no hebraico, isso aqui, ó, esse S-H-A, chá no hebraico, a transliteração é essa aqui mesmo, não é H aqui não, irmão. Não é C aqui não. É S mesmo, que a transliteração do hebraico para nós, para o português, para formar a pronúncia chá, é com a letra S, não é com C. Entendeu? Então, chá no hebraico significa salvação. E quando a gente lê lá, Ial chá, Ial salva. Quando a gente lê daqui para lá, que no hebraico, é lido da direita para a esquerda, é lido daqui para lá. Então a gente lê salvação de Ial, ou salvação de Ial. Ial salva. Está entendendo, meus irmãos? Toda essa estrutura e o abominável da desolação está aí. As pessoas estão adorando o abominável da desolação, que não deveriam estar adorando o abominável da desolação. E uma coisa interessante, irmãos, o sistema ele é terrível. O sistema é terrível. E o sistema nem reconhece Ialxa. O sistema não reconhece Ialxa. Por que o sistema não reconhece Ialxa? Antes de eu mostrar uma coisa para vocês aqui, eu vou abrir aqui a Bíblia
em Irmial, que é conhecido também como Jeremias, Irmial 11:19. Irmial 11:19, que diz assim para nós: eu era como um cordeiro, como um boi que levava a matança, porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Qual era o propósito dele, irmão? Destruir a árvore. Quem é a árvore, irmãos? Quem é a árvore? Ialxa. Ialxa é a árvore. Eu sou a videira verdadeira, lembra ele falando? E vós os ramos. E qual era o propósito deles lá? Destruir a árvore e apagar o seu nome da face da terra. E eles fizeram isso, irmãos. Desde Antipa para cá, que foi a testemunha fiel e verdadeira que morreu porque protestou contra a mudança. Ele não aceitava a mudança de Ialxa para Jesus. Antipa não aceitou isso e por isso ele foi morto. Antipa é aquele que é contra o sistema. O significado do nome é aquele que é contra o sistema. E o sistema, irmão, mudou o nome de Ialxa para Yesu, Jesus, Yeshua Hamashia, Dize, tudo isso em outras línguas fora da estrutura do hebraico. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos estar atento a toda essa estrutura de conhecimento que o sistema ocultou de nós. E dentro dessas coisas, irmãos, nós temos que parar para analisar que algumas coisas que estão escritas nas escrituras, elas não estão escritas lá por acaso, irmãos. Não estão escritas por acaso. Olha aqui, Provérbio 30, verso 4. Provérbio 30, Provérbio 30, Provérbio 30, verso 4. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Observe, irmãos, que ele, quando vai fazer a pergunta qual é o nome de seu filho, ele faz um desafio, se é que o sabes. Eu achava que o filho do Criador era Jesus Cristo. Eu achava que era Jesus, mas na verdade não é Jesus, é Ialxa. E quando a gente tem, irmãos, toda essa estrutura, toda essa verdade, a gente, peraí, eu tenho que ir aqui, Efésios 3, verso 9. Que muita gente pensa, irmãos, que Ialxa é o Criador. Ialxa não é o Criador não, irmãos. O Criador não é Ialxa não, o Criador é Ial. Olha o que diz Efésios 3, verso 9. O Criador é Ial, irmãos. Nós não podemos esquecer isso aí. Ó, que coisa maravilhosa. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto. Não é aqui em Deus não, porque Deus é quer dizer Zeus. Oculto no Criador que tudo criou por meio de quem? Por meio de Yahshua Mashiach. Tá vendo aqui, ó? O Criador, eles botaram aqui na palavra, aqui que deveria estar escrito Criador, eles botaram Deus, que a raiz da palavra é Zeus. Aonde você lê Deus na Bíblia, você pode ter certeza que aqui se lê Criador. Não se lê Deus não, porque Deus, a raiz da palavra Deus é Zeus. E Zeus é um ídolo da mitologia grega. Então aqui, ó, oculto no Criador que tudo criou por meio de quem? Por meio de Yahshua Mashiach. Está aqui Jesus Cristo. Ó.
Mas não foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, para falar a verdade, ele nunca existiu. Nunca existiu, irmãos. Jesus Cristo é um nome inventado. Não é uma pessoa que passou por cima dessa terra. Quem esteve aqui, quem fez tudo, irmão, foi Yahshua. Esse Jesus é um nome inventado. É uma invenção de Roma e também da Igreja Católica. É um nome inventado, irmãos. Aqui, para eles apagar o nome de Yahshua, eles tiveram que colocar o nome Jesus Cristo. E por que eles fizeram isso, irmãos? Por que eles fizeram isso? Lembra que os apóstolos, eles apanharam, levaram uma surra e foi orientado a eles que não ensinasse mais no nome de Yahshua? Que não ensinasse mais no nome de Yahshua. Nas traduções, irmãos, mais antigas, nas nossas hoje mais recentes, você vai encontrar lá que não ensinasse em nome de Jesus Cristo. É o que está na nossa tradução. Mas quando você vê nas traduções mais antigas, diz assim, que não ensine mais nesse nome. Ele não fala nem Yahshua. Ele diz assim, que vocês não ensinem mais nesse nome. E depois eu vou procurar, que de repente tem algumas traduções que não fala, ainda fala nesse nome. Depois eu vou procurar, ver se eu consigo achar. Porque nas nossas Bíblias, nas traduções mais novas, ele diz que não se fale mais nesse Jesus Cristo. Mas não é nesse Jesus Cristo. É que não se fale mais, que eles nem pronunciavam Yahshua, irmãos. As traduções mais antigas você vai ver que não se pregue mais, que não se cure mais nesse nome. Eles nem pronunciaram Yahshua. Entendeu? Nas traduções mais antigas. E eu vou pedir que Al me conceda de eu achar uma tradução que está escrito que não se pregue mais nesse nome. Porque, irmãos, a perseguição parou. Ninguém aí está sendo perseguido por pregar em nome de Jesus Cristo. Você tem uma perseguição dentro da janela 1040, né, que se persegue sim cristãos, dentro da janela 1040. Porém, entretanto, perseguem-se cristãos. Mas por que persegue? É por causa do nome ou por causa da obra que Yahshua fez? Entende, irmãos? E Yahshua, ele é perseguido até mesmo no nome que a Igreja Católica colocou no lugar de Yahshua, colocou Jesus. Ele é perseguido na janela 1040, não é pelo nome dele em si, mas pela doutrina que ele carrega de Yahshua. A Igreja Católica ela fez apenas, irmãos, trocar o nome. Mas você vê que o Jesus, todos os milagres, todas as obras que Yahshua fez, esse nome Jesus carrega. Esse nome Jesus carrega todas as obras. Porque se não carregasse, como que o sistema iria enganar? Como que Satã ia enganar? E nós precisamos, irmãos, entender que debaixo do céu só tem um único nome que importa que a gente invoque para ser salvo. Vamos ler Atos 4:12. Atos 4:12. Atos 4:12. Atos 4:12 diz para nós o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observe, meus irmãos, se só existe um único nome que importa a invocar para sermos salvos, se só existe um único nome, se eu fosse o diabo, o que eu ia fazer com esse único nome? Fazer o que está lá em Irmial. Em Irmial 11:19. Eu mataria essa pessoa e apagaria o nome dela da face da terra. E colocaria outro nome no lugar. E foi exatamente isso que a Ponta Pequena fez. Roma papal com Roma imperial. Eles trocaram o nome Yahshua por Iesu, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Dizer,
Eu não me lembro mais se tem esses nomes em outras línguas, mas certamente tem. Claro que no alemão deve ser um, claro que no francês deve ser outro, e assim vai, irmãos. Mas as escrituras nós acabamos de ler que elas afirmam que há salvação apenas em um único nome. Existe um único nome que importa que a gente invoque para que sejamos salvos. E uma coisa interessante, irmãos, deixa eu mostrar para vocês também aqui. Vou abrir aqui o Word que eu fiz aqui, irmãos, e vou explicar aqui para vocês. Eu estou com o Word aqui aberto. Vocês estão vendo aqui, ó, Yahushua versus Jesus. Eles, o sistema, porque o Word não é meu, irmão. O Word não é meu, é do sistema. Você observa que eles sublinharam aqui em onda. Quando você vê um texto sublinhado em onda, ele está querendo dizer veementemente que aquele nome não existe. Ou, aqui no caso de Yahushua, eles estão dizendo que o nome não existe. Entendeu? E aqui, ó, você observa que eu escrevi Jesus aqui no minúsculo. Eles sequer censuraram. Que deveria censurar. Deveria colocar aqui uma censura de erro, porque o nome é próprio. Mas por que eles não fizeram nada, não censuraram? Porque Jesus é o objeto da adoração deles, do sistema, irmãos. Todo mundo no sistema adora Jesus. E para eles, tanto faz colocar na maiúscula como na minúscula. Eles não censuram, tá vendo? Não tem. Eles tinham que sublinhar aqui. Tinha que colocar aqui um risco aqui embaixo. Porque isso aqui é nome próprio. Não se pode escrever começando a letra na minúscula. Mas eu escrevi de propósito. E vocês observam que não tem nenhuma ressalva, nenhuma restrição, não tem nenhuma censura. Por quê? Porque é a pessoa que eles adoram. E observa aqui, ó, quando eu coloquei aqui nome Jesus, olha só o sublinhar como é que está aqui. Eles estão dizendo veementemente que esse nome é um nome positivo. Porque o azul, irmãos, ele representa, não na energia elétrica, é lógico. É também, na energia elétrica também. Porque o preto é que é o negativo. Na energia elétrica, o azul, qualquer outra cor pode apresentar o positivo. Então aqui eles estão dizendo veementemente que Jesus é o nome verdadeiro. Entendeu? Eles estão falando aqui, ó, eles não censuraram. Eles estão afirmando, porque quando vem esse sublinhar em forma de onda aqui, eles estão, e vem em azul, eles não estão te censurando. Eles estão dizendo veementemente, esse é o nome verdadeiro. Entendeu? Aqui no vermelho é censura. Entendeu? No vermelho é censura. E por que eles fazem isso? Porque o sistema jaz no maligno. Agora, por que eu estou falando aqui, ó, número de letra no nome Yahushua? O número de letra no nome Yahushua são 7 letras. Por isso Yahushua não se escreve com 6 letras. Porque Yahushua disse que ele não tem nada com Satã. Ele não tem nada com o demônio. Nada, absolutamente nada. Então, se Yahushua se escrever com 3 letras só, com 6 letras só, ele vai ter a semelhança no volume de letras, na quantidade de letras. Então, Yahushua teria, então, se você tirar ali o nome do pai, o H do nome do pai, ele deixa de ter o nome do pai, porque o nome do pai tem 4 caracteres. Sem o H, não está completo, irmãos. Ele não recebeu o nome do pai sem o H. O nome do pai tem 4 caracteres. E de Yahushua também tem que ter. Isso não foi carne e sangue que falou para mim. Isso não aprendi e nem em hebraico arcaico, nem em hebraico moderno. Isso não aprendi dessas naturezas não, irmão. Eu aprendi do próprio Yahushua. Entendeu? Então aqui, a configuração do nome Yahushua vai dar 7 letras. E ele aqui, irmãos, aqui, olha o nome do pai aqui, Iau. Eu pergunto para você, lá no hebraico, o nome do pai Iau tem apenas 3 letras, irmãos? O nome do pai Iau forma 4 caracteres, porque Iau é o quadrante. É ele que fecha tudo. É ele que denomina e bate o martelo para tudo. Por isso ele é o quadrante. E o quadrante, irmãos, é um instrumento que os navegadores, a marinha brasileira, a marinha no mundo usa o quadrante. Para, por exemplo, avistar uma ilha distante, longe, ele pode, com quadrante, ele pode
calcular o tamanho da ilha. Ela pode estar a 10 quilômetros de distância. Ele com o quadrante, ele calcula o tamanho da ilha e a rota que ele tem que fazer para se desviar dela. Então o Iau é o quadrante. Por isso que ele tem 4 caracteres. E tem um mistério também, esses caracteres aí, se eu quisesse botar o U também aí no lugar desse H, eu podia botar. Porque o U e o H é a mesma coisa. Entendeu? E Jesus tem 5 letras. 5 letras representadas por quem? O que a gente conhece dentro do ocultismo. O 5 representa o quê? O pentagrama. O 6 representa o hexagrama. Entendeu? O 6 representa o hexagrama. Agora, esse Jesus aí, ele está sendo adorado. É o Jesus, é a besta do sistema atual. Mas quando Satã se personificar no que diz respeito ao homem do pecado, aí vai ser o ano do hexagrama. E o ano do hexagrama, irmãos, ele vai ter início em 2031, o ano do hexagrama. Porque o governo do anti-Machia, ele vai ter início nesse período. Por quê? Por que eu estou falando que ele vai ter início nesse período? Porque se você for parar para analisar, quando é o prazo para o cumprimento da agenda global? Quando é o prazo? 2030. 2030 é o prazo final. 2030, o hexagrama, a besta que representa o hexagrama, esse Jesus aí, ele vai reinar. Ele é o tempo dele, ele vem reinando, ele vem enganando as pessoas. E em 2031 é o ano hexagrama. Por que o 2031 é o ano hexagrama? Faz a soma. Faz a soma. 2 mais 0, 2. Mais 3, 5. Mais 0, 5. Então 2030 é o ano pentagrama, porque o somatório dele dá 5. E o ano hexagrama, 2031, porque o somatório dele dá 6. 2 e 0, 2 mais 0, 2. Mais 3, 5. Mais 1, 6. Então, é o ano do próprio Satã. É o ano do próprio Satã. Agora, a agenda global está sendo elaborada pelo ocultismo, pela maçonaria, pelos Illuminati. Está sendo elaborada a agenda dentro dessa estrutura, dentro do pentagrama. Porque o pentagrama, a estrela de 5 pontas, quando você entra dentro do ocultismo, você não recebe uma estrela de 6 pontas antes de passar pela de 5 pontas. Quando você vê um Illuminati usando uma tatuagem, um cordão, um anel, uma estrela de 5 pontas, é porque aquele Illuminati, quando Satã assumir o ano do hexagrama, ele vai usar essas pessoas para poder trazer o homem do pecado que já está em cima dessa terra, trazer o homem do pecado o domínio que ele precisa ter. Então o próprio Satanás é que vai agir através desse homem do pecado. E esse homem do pecado, ele vai receber a encarnação de César Nero. E é uma encarnação diferente, irmão. Você observa que o Apocalipse diz que a besta é ferida de morte. E depois de 3 dias, ela se recupera da ferida de morte. Então, o espírito de César Nero vai entrar no corpo da besta, que tudo indica que parece ser mesmo, como o irmão Romilson fala, César Nero entrando no corpo de Emmanuel Macron. Entendeu? E aí então, irmãos, dentro da perseguição, se
a agenda global, ela está determinada que ela tem que ser cumprida até 2030. 2031, ela entra em ação. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a besta ela vai aparecer, ela vai 2031, 2031, 2032, 2033. 2033 até o meado de 2033 é apenas perseguição. Do meado de 2033 é apenas tribulação. É apenas tribulação. Até 2033, até o meado de 2033 é apenas tribulação. Depois do meado de 2033 é grande tribulação. É aí que entra César Nero. E nós precisamos, irmãos, estar atentos a toda essa estrutura de coisa. Nós precisamos estar convictos que há um conflito, que há uma guerra entre o bem e o mal. E evidentemente, se eu fosse o diabo, eu faria o que ele fez: apagar o nome do Pai e o nome do Filho da existência da terra. Mas Ial não permitiu isso. Ial sabe todas as coisas, irmãos. Ial é tremendo. Ial sabe tudo. Deixa eu ler com vocês aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Isso veio agora na minha mente, irmãos. Deixa eu ver se eu me lembro se é Isaías 52:6. Eu quero falar de uma coisa para vocês. Porque o meu povo saberá o meu nome. Não sei se é Ishaial, porque Isaías é Ishaial. Não sei se é 52:6 ou 56:2. Deixa eu ver aqui. Eu não podia ter perdido isso de mente. Deixa eu ver se é 52:6. É 52:6 mesmo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Observe, irmão, que quando aqui, porquanto o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. Irmão, vocês já pararam para analisar? Aqui já no livro de Isaías, muito antes do nosso tempo, e ele está dizendo que o povo dele saberá o nome dele. Até 2012 para trás, irmãos, eu não sabia. De 2012 eu comecei a ter contato com o nome Ial, Ialcha. Foi mais para frente um pouco, mas eu tive contato com o nome Ial. Tive até, irmão, eu confesso a vocês, eu tive até uma resistência, irmãos. Tive sim uma resistência em relação do nome Ial. E eu tive uma certa dificuldade, ainda mais quando, num vídeo do Neemias Gomes, ele dizendo que o nome Ial representava um demônio. Aí mesmo que eu fiquei assim, irmãos, reticente. Mas depois, Ial veio, através de Alcha, me mostrar a verdadeira configuração das coisas proféticas, que na realidade, aqui esse Neemias Gomes, ele nada mais é, irmãos, do que um lobo disfarçado de ovelha. Porque se você olhar o que ele fala de Ial, é terrível. Se você é inscrito no canal dele, cuidado. Ele não invoca Ial, ele invoca Iarro. Não tem nada a ver, Iarro não tem nada a ver com Ial. Entende, irmãos? Então, se o povo saberá o nome dele, o povo dele saberá o nome dele, não adianta, o povo vai saber. E eu estou aqui, irmão, grato, mesmo com a resistência, logo quando eu recebi o nome, também era muitos anos de corrupção, de contaminação, pregando nesse nome corrupto aí que a humanidade conhece. Eu fui quase 30 anos ancião dentro da igreja adventista, então era uma coisa muito difícil de entrar na cachola.
É muito difícil. Mas, pela bondade de Yahweh e pelo amor que ele tem para com seus filhos, eu hoje o abraço com todo carinho, com todo amor. Eu até me vigio, irmão, porque para não me abraçar assim, porque forma o X, a gente não pode estar formando o X, não. Tem que o abraço, entendeu, irmão? Aqui, ó, o X representa a legião de Roma, representa Roma, o porco. E hoje eu abraço Yahweh e Yahshua com todo o meu carinho, com toda a minha força, com todo o meu amor, com todo o meu ser. E é isso, irmãos, que nós temos que ficar atentos. A estrutura, irmãos, do nome Yahweh e Yahshua. E há uma luta, há um grande conflito. Yahshua versus esse Jesus Cristo. Yahshua versus Satã. E nessa luta, irmãos, Yahshua é o vencedor. Satã é o derrotado. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente. Em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.